Boa tarde. Isso, a sonora e o animado cumprimento. Então, agradeço inicialmente ao nosso presidente, Dr. Nelson, e pelo convite, assim como, por extensão, agradeço todo o corpo diretivo da Senatur. Conheci agora, com grande prazer, também, Dr. Carlos Carvalho, e então agradeço bastante esse convite, intermediado pelo nosso amigo Alexandre Teixeira. Então, inicialmente, eu ia começar justificando o motivo de ter um psiquiatra falando num evento de gastronomia e turismo, mas o presidente pediu para eu explicar a outra parte, então, que é a minha outra área de atuação, que é a nutrologia. Então, a nutrologia é uma especialidade médica pouco conhecida ainda, até porque nós temos milhares e milhares de médicos no Brasil e apenas 2.800 atuam em nutrologia. Então, nutrologia é uma especialidade médica voltada para a prevenção e o tratamento de doenças relacionados através da alimentação e dos hábitos saudáveis, da efetivação dos hábitos saudáveis. Então, este é o trabalho do nutrólogo. Por favor, doutor. Professor Eude, nós que somos botiquineiro, homem de restaurante, botiquim, mais botiquim que restaurante, nós temos realmente um estigma e uma marca. Diz que Deus, quando quer castigar alguém, dá logo um restaurante para ele. Aí aparece um psiquiatra, né, que vai nos ensinar a importância da saúde mental na condução dos negócios, do turismo, né? E a gente vê realmente que não estamos sozinhos. O senhor, quando tiver a oportunidade de visitar meu gabinete, nós temos lá um quadro que marca bem essa visão nossa, do psiquiatra, a loucura que é ser dono de restaurante, de lidar com o turismo. E eu tenho lá em Portunhol, para trabalhar acá, não é necessário ser louco, pero que arruda, arruda. Que isso, presidente. Obrigado. Então, nós vamos falar aqui sobre equipe produtiva com saúde mental. Qual é a importância central de justificar essa nossa participação? Que antes, a principal causa de afastamento do trabalho eram as doenças ortopédicas, o chamado LER, lesão de esforço repetitivo, depois DORT, doença osteoarticular relacionada ao trabalho, e as doenças cardiovasculares, infarto cardíaco, acidente vascular cerebral, que é o chamado derrame cerebral. Só que nós da psiquiatria estamos tendo um privilégio às custas dos problemas dos outros, que as doenças mentais estão ocupando as principais causas de afastamento do trabalho e aposentadoria. Então, daqui aproximadamente 6, 7 anos, a Organização Mundial de Saúde já sinaliza que a principal causa de afastamento do trabalho e aposentadoria não serão mais as doenças ortopédicas e nem as doenças cardiovasculares. Serão as doenças mentais, mais especificamente a depressão e também as consequências da dependência de drogas. Portanto, se a doença mental será uma das principais, e no ano 2020, a principal causa de afastamento do trabalho, então, no meio de empresários, num momento tão difícil de contratação de mão de obra, de renovação de mão de obra, quando, felizmente, os negócios, principalmente nessa área de atuação dos senhores, felizmente, cada vez prospera mais pela conjuntura dos grandes eventos e muitas outras do Brasil. Então, vivemos um contexto de necessitar de mais mão de obra, de precisarmos treinar mais a nossa mão de obra, daí ser fundamental termos alguns conhecimentos sobre a saúde mental. Então, o que o empresário, ou através do médico do trabalho, através da equipe de saúde de uma determinada empresa, precisa saber para prevenir de contratar uma pessoa já adoecida ou de verificar que o seu funcionário apresenta alguns sinais de adoecimento mental ou como vai administrar a carreira do seu funcionário. Então, é perguntar sobre histórico pessoal e familiar de saúde mental ou doença mental. Portanto, o principal risco para alguém apresentar um adoecimento mental é a sua história familiar. Se esse indivíduo tem alguém na família, principalmente de primeiro grau, que apresenta alguma doença mental,
como depressão, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno do pânico ou dependência de álcool e drogas, já é um risco que, mesmo que ele não apresenta essa doença no momento, que ele possa vir apresentar futuramente. Outra é perguntar se o indivíduo já teve necessidade de algum tratamento para doença mental ou se algum familiar apresentou essa necessidade ao longo da vida. Então, talvez a pergunta seguinte será, então, se em uma entrevista, se em um processo de reciclagem de funcionários, de colaboradores, há o relato que esse indivíduo já fez um tratamento para doença mental ou dependência química, ou tem algum familiar que fez, ou é portador da doença, eu não vou contratar esse indivíduo? Não há nenhum problema em contratá-lo. O que há necessidade é ter alerta especial sobre o acompanhamento desse indivíduo. Portanto, não há problema em contratar, o que precisa é ter mais cuidado com ele e alocar em departamentos menos estressantes. Então, vamos perguntar para o presidente se há locais, departamentos em que seja menos estressante e mais preventivo para alguém desenvolver qualquer doença mental. Portanto, o histórico pessoal de uso de álcool, tabaco e outras drogas. Então, a maneira mais econômica, fácil e segura de saber se o indivíduo está usando ou já usou álcool ou drogas é perguntando. Porque, felizmente, a maioria das pessoas, não todos, mas a maioria, tende a responder de maneira verdadeira. Se já usou, se usa, em quais quantidades. Porque me perguntam frequentemente, há necessidade na contratação de verificar através daqueles exames caros, do fio de cabelo, de um pedaço da unha, se esse indivíduo tem um histórico de uso de drogas, se há por parte da empresa um investimento, um recurso destinado, e algumas empresas já têm, ótimo. Mas o que eu quero dizer é que a pergunta direta para o indivíduo é a maneira mais econômica, porque aproximadamente 90% das pessoas vão falar a verdade e temos pesquisas para isso. E é muito mais econômico perguntar e ter a resposta verdadeira do que pedir um exame que custa, alguns deles, aproximadamente $300. Portanto, quando me perguntam, compensa pedir? Eu acho que não compensa. É a possibilidade de solicitar esses exames, então, apenas, e eles podem mostrar que o indivíduo, por meses atrás, muitos meses atrás, tem um exame que até um ano atrás, se esse indivíduo teve contato com alguma droga ilícita. Então, é possível, tem o exame, está disponível, inclusive com a possibilidade de mandarmos essa parte do corpo a ser examinada em outro país. Mas eu entendo como sendo uma relação custo-benefício desnecessária. Então, e quais são os cuidados depois da contratação do indivíduo em relação à saúde mental? Exigência de relatórios médicos mensais para os indivíduos que estão em tratamento. Portanto, não é problema contratar um indivíduo que relate que vem tratando de depressão. Só que a maioria das doenças mentais, elas são crônicas, ou seja, para a vida inteira, assim como hipertensão arterial, a chamada pressão alta, assim como diabetes. Portanto, a diferença é que diabetes e pressão alta podem ser mensuradas, podem ser medidas quantitativamente. Então, a pressão arterial maior que 140/90 é pressão alta. A glicemia, o açúcar no sangue, glicose no sangue, acima de 90 é alta. Diferente das doenças mentais, que elas não são mensuráveis, não tem como quantificá-las. Portanto, se contratou um indivíduo que apresenta algum adoecimento mental em tratamento, o que eu oriento para o médico do trabalho, para o contratante, é que exija mensalmente ou bimestralmente que ele leve um relatório que está passando por consulta, que está passando por atendimento. Então, o médico do trabalho, na contratação do indivíduo, porque, geralmente, nas rotinas, nos exames admissionais, verifica-se a pressão arterial, verifica-se o histórico de doenças clínicas. Infelizmente, a maioria dos departamentos de saúde ocupacional ainda não perguntam sobre as doenças mentais. Então, a nossa orientação é que passe a ter, dentro do protocolo da admissão, também perguntas voltadas para
a verificação da possibilidade desse indivíduo estar apresentando ou não algum indício de adoecimento mental. Por exemplo, tristeza exagerada sem causa, por exemplo, comportamento de gastos excessivos com compra de peças iguais. Então, na verdade, não precisa fazer perguntas correspondentes à esquizofrenia, até porque a esquizofrenia, que é uma doença mental muito grave, é para uma porcentagem muito pequena da população. Então, se pergunta sobre depressão, que será a principal causa de afastamento e aposentadoria daqui a 7 anos no mundo inteiro, e se pergunta sobre o uso de álcool e drogas, já se caminhou bastante além daquele exame rotineiro de pressão, de colesterol, de glicemia e assim por diante. Nós entendemos que, em função dos riscos de adoecimento, na verdade, a área de atuação dos senhores não é a que tem a maior porcentagem de pessoas adoecidas do ponto de vista mental. As principais profissões, aqui nós temos também donos de escola, né, de turismo. Então, são professores, principalmente professores de nível primário, policiais e auxiliares de enfermagens, as profissões com maior risco de adoecimento mental, de adoecimento emocional. Portanto, os senhores estão em um ramo de atividade que geralmente não é com o maior risco de adoecimento emocional. Esta é uma boa notícia, até que colocamos em cena os indivíduos que são expostos à violência em função dos assaltos em bares, restaurantes, hotéis, enfim, no contexto do turismo. Porque as pessoas que ficam expostas a alguma forma de violência, e não apenas ao sequestro relâmpago, apresentam um risco maior de adoecimento. E uma grande necessidade que presidentes de sindicatos, que vários empregadores nos procuram é o seguinte: o indivíduo estava trabalhando, em função, no ambiente do trabalho, ele foi vítima de uma condição estressante, severa, de uma condição de violência, de assédio moral, de assédio sexual, até por outro colaborador. O quanto que este trabalho foi fator determinante para o adoecimento emocional ou não desse indivíduo. Então, esse é um dos nossos trabalhos. Porque muitas vezes acontece, o advogado desse funcionário, desse colaborador, acaba acionando o patrão, acaba acionando a entidade, a instituição onde ele trabalha, dizendo que o adoecimento dele foi causado exclusivamente por aquela condição do contexto do trabalho. E, na maioria das vezes, não é. E acaba o juiz determinando o que nós chamamos de nexo causal. O que é isso? Uma relação entre o que aconteceu e o adoecimento mental. Mas o adoecimento mental não é causado exclusivamente por condições estressantes. Até eu falei que o histórico familiar pode tornar o indivíduo muito mais susceptível, com maior risco ao adoecimento, do que propriamente um evento estressante, um acontecimento grave, uma exposição à violência. Então, um dos nossos trabalhos é contribuir com os advogados dos patrões da classe patronal para defender essas condições que o funcionário está acusando que o seu adoecimento é exclusivo por causa do trabalho. E, na maioria das vezes, felizmente não é, mas muitos juízes acabam entendendo erroneamente que sim e dando sentenças desfavoráveis, já que temos um contexto trabalhista muito contra o patrão e muito favorável ao colaborador. Então, durante a contratação, apenas fazer perguntas genéricas sobre a saúde mental já é um fator importante de prevenção. Durante a contratação, então, deve motivar as pessoas que estão em tratamento a seguir o tratamento. Por quê? Porque esses adoecimentos são crônicos, logo devem ser tratados pela vida inteira. Essa pergunta também corriqueira: quem começa um tratamento psiquiátrico vai fazê-lo a vida inteira? A maioria das pessoas, sim. Da mesma forma que quem começa um tratamento para hipertensão arterial, diabetes, também geralmente faz por um longo período. E os casos de agressões ou acidentes, então, nós precisamos ter uma avaliação psiquiátrica imediata. Qual é uma grande orientação aqui, por sugestão do nosso amigo Alexandre Teixeira, confirmada essa necessidade pelo nosso presidente, Dr. Nelson? Então,
toda vez que um indivíduo é vítima de agressão, toda vez que um funcionário, um colaborador, um hóspede, um cliente é vítima de qualquer forma de agressão no ambiente do seu estabelecimento ou em algum ambiente que guarde relação com o seu estabelecimento, nós indicamos que sempre peçam avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque existe a condição do chamado estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? É um adoecimento emocional, psíquico, grave, cujos sintomas iniciam imediatamente após esta pessoa ter sido vítima de um sequestro relâmpago, de uma agressão grave, ou de ter testemunhado outro indivíduo numa situação de risco de morte. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, essa doença do estresse pós-traumático, é um adoecimento mental, emocional grave de um indivíduo que está sendo vítima de uma situação com risco de morte ou de um indivíduo que assiste outro também numa condição de risco. Então, a nossa orientação é que pessoas do seu estabelecimento, tanto funcionários como clientes, que foram expostos à violência, que possam ter uma avaliação, porque desta forma, a instituição, o empreendimento, a organização, a empresa, já se previne de futuramente ser solicitada de indenização por ter sido omissa numa condição que alguém, mesmo que não tenha tido nenhum ferimento físico, nenhuma lesão física, possa ter adoecido em função dessa exposição a uma condição de risco de vida. E após a demissão. Então, a nossa orientação é que antes da contratação, durante a contratação e também após a demissão, que o seu médico do trabalho ou que a empresa de medicina ocupacional que presta serviço aos senhores, pergunte ao seu médico do trabalho, pergunte à empresa de medicina ocupacional que lhe presta assistência, que é parceira, se estão fazendo, além da avaliação física, também uma avaliação, ainda que grosseira, ainda que tímida, ainda que limitada, sobre a saúde mental dos seus funcionários. Porque, repetidamente, várias e várias vezes, existem reclamações de colaboradores, inclusive do alto escalão, não apenas do chão de fábrica, não apenas aqueles de menos instrução, mas de todos os níveis, de indivíduos que reclamam de seus patrões, que tiveram um adoecimento, um dano psíquico, ou seja, que passaram a apresentar depressão, síndrome do pânico e até dependência química, no caso dos degustadores, em função exclusivamente do trabalho, ou que foram assediados moralmente, ou que tiveram perdas irreparáveis, ou que foram assediados sexualmente. E, nestas várias condições, já os advogados dos colaboradores vêm buscando para acrescentar nas suas solicitações indenizatórias após demissão, que este indivíduo, em algum momento, adoeceu ou teve uma repercussão sobre a sua saúde em função das condições do trabalho. Portanto, todas as queixas emocionais que o indivíduo faz durante o exercício profissional enquanto colaborador deve ser valorizada para prevenir que futuramente esse indivíduo possa vir reclamar na justiça que adoeceu e que esse adoecimento foi causado exclusivamente pelo seu trabalho, ou exclusivamente por alguma exposição que ele teve no ambiente, falando de clientes, no ambiente da prestação de serviço, no caso hoteleiro, ou dos bares, restaurantes, botiquins. Portanto, a grande boa notícia, que felizmente, quando o seu advogado e a sua empresa prestadora de saúde ocupacional tem essa preocupação, esse risco de indenização é minimizado. Após a demissão, então, sempre a orientação é que a empresa de medicina ocupacional registre no demissional
além das condições físicas, também as condições mentais desse indivíduo após a demissão, para verificar, no caso de apresentação de algum sintoma de adoecimento mental, como tristeza excessiva, insônia importante, alteração do desempenho sexual, alteração do peso, alteração da capacidade de tolerância, dificuldade de relacionamentos interpessoais. Então, é muito importante que, no processo de avaliação demissional, que, além do médico do trabalho perguntar, que ele registre formalmente quais eram as condições de saúde psíquica desse indivíduo e que, caso necessário, contrate a avaliação como contribuição de um psicólogo ou, de preferência, um médico psiquiatra para prevenção de futuras indenizações. Caso o indivíduo apresente um adoecimento que, de fato, tenha relação com o trabalho, há necessidade, então, de esclarecer o quanto esse adoecimento tem, em porcentagem, relação com o trabalho. Por quê? Porque o adoecimento mental, ele é multifatorial. Poucas são as vezes que, claramente, nós poderemos associar as condições de trabalho exclusivamente com adoecimento emocional. O que os advogados de acusação contra os que acusam os patrões, a classe patronal, tendem a colocar essa relação como sendo absoluta. E, na maioria das vezes, não é. Então, um dos nossos trabalhos é prestar esta assessoria.